Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa do Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Mais empregos e menos impostos. Esse é o nosso lema e hoje, para discutir esse assunto, temos o prazer de ter o convidado, o Marcos Lisboa, que já esteve no governo, já esteve traçando políticas econômicas e hoje está no INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisas aqui de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu. Marcos, eu queria começar fazendo uma pergunta. Eu achei muito interessante um título de um artigo que você publicou no Estado de São Paulo, que a entrada cheia, ou seja, a entrada normal é cara no Brasil porque tem muita meia entrada. Eu tenho um amigo produtor de teatro e ele me falava que um grande problema no teatro é esse, que tem tanta meia entrada que, inclusive, meia entrada indevida, que são pessoas que dizem que estudam e pegam aquilo só para pagar meia entrada, e no final o preço da entrada normal fica absurdamente alta para compensar isso. Mas ele me contava isso na parte de teatro, na parte cultural, e eu vejo que você coloca isso daqui com o sentido econômico, porque você é doutor em economia e coloca essa mesma frase no sentido econômico. Como é que você enxerga essa mesma linha para o mesmo problema? Olha, a gente usou num artigo ano passado, eu e Zena Latif, a gente usou a imagem da meia entrada porque ela simboliza uma prática que ficou comum no Brasil. É a concessão do benefício a grupos específicos, tratamento diferenciado. Isso vale para a questão tributária. Hoje você tem tributos diferentes para produtos semelhantes, para empresas semelhantes, para mercados semelhantes. Cada um tem um imposto, tem uma regra, tem uma exceção, né? Isso vale para a importação, isso vale para as normas técnicas, isso vale para o mercado de crédito. Tem o Brasil que paga spread de 3%, tem o Brasil que paga spread de 20%. Você tem o crédito direcionado. Quer dizer, nos últimos anos, sobretudo, isso é uma tradição brasileira, mas nos últimos anos, sobretudo, disseminou-se o tratamento discricionário, a concessão de privilégios aos grupos escolhidos. A gente concede a proteção, aumenta a proteção para o setor A, faz uma regra de conteúdo nacional para o setor B, desonera a folha do produto C, e isso vai gerando essa imensa complexidade do ambiente econômico. Mas a gente esquece que não dá para proteger todo mundo. Toda vez que eu concedo a meia entrada, alguém vai pagar essa conta. E essa conta ela é paga por quem paga a entrada cheia. O dono do teatro, o seu amigo dono do teatro, ele vai pagar um preço indireto. O que vai acontecer? Alguns vão receber a meia entrada, aí a entrada cheia tem que ficar mais cara para compensar e pagar os custos. Mas aí algumas pessoas que têm que pagar a entrada cheia vão deixar de ir ao teatro, porque ela ficou muito cara. Aí tem que aumentar mais ainda. E o resultado é que alguns teatros fecham, né? E todos perdem. E isso vale para todos os setores. O Marcos, na parte de teatro, eu concordei com ele e verifiquei que isso estava ocorrendo. Mas na economia, você acha que chega a afetar isso? Por exemplo, o governo faz uma discriminação para o setor automobilístico. Então, ele diminui o imposto tal, e essa diminuição não é permanente, é uma diminuição temporária. Então, temporariamente, um monte de gente compra carro, tal, não sei o quê, depois o imposto aumenta, aí diminui a carga. Isso daí é uma coisa boa para a indústria? Esse sobe, desce, aumenta a produção, diminui? É claro que alguns setores se beneficiam da concessão de privilégios e benefícios. Você tem uma produção, por exemplo, de equipamentos para óleo e gás, e tem uma regra de conteúdo nacional, ela protege você da concorrência estrangeira. A política econômica, ela não deve olhar para beneficiar alguém, ela tem que pensar no bem do país, não no bem de fulano ou cicrano. E estava comentando um pouco antes de começar a entrevista, um artigo recente que saiu no Economic Journal, que é um dos principais jornais acadêmicos em economia. É um trabalho estatístico que pegou vários países do mundo durante 25 anos e olhou as consequências da proteção à indústria siderúrgica, né?
Ele não olhou apenas para o que aconteceu com a indústria siderúrgica, né? Ele olhou para o que aconteceu com o resto da indústria, né? O que botar a proteção para a indústria siderúrgica implicou para os demais setores da economia. Vou usar um pouco o jargão, cada desvio padrão a mais de proteção para a indústria siderúrgica significou a piora de 1 ponto percentual na competitividade do resto da indústria. Então, proteger a siderurgia piorou as demais. E nos setores que usam mais intensivamente aço, essa queda chegou a 14%. Então, o resto da indústria pagou o preço da proteção ao aço. Mas, professor, só pegando esse ponto, o Luiz... Eu queria fazer uma pergunta, mas pode. Continua na tua. Eu vejo que hoje o Brasil, ele está fazendo muito isso. O Brasil hoje está protegendo os setores, protege um, desprotege o outro, mexe nesse, em vez de fazer as coisas horizontais. Isso daí, no curto prazo, pode até funcionar para alguns setores. Mas, no longo prazo, você está nos dizendo que causa esse tipo de prejuízo. Ou seja, você é contrário a essa agenda que nós temos hoje, inclusive defendida por muitos empresários, por órgãos como o Fiesp, defendendo uma agenda para esse tipo de coisa. Você acha que isso não tem um caminho longo? Olha, eu concordo com você em quase tudo que você disse. Acho que, em primeiro lugar, essa não foi uma agenda apenas do governo. Essa foi uma agenda que ela veio com força a partir de 2008, 2009, e ela foi defendida por diversas lideranças empresariais. Quando você for dar uma resposta um pouquinho mais longa e voltar um pouco para trás. Quer dizer, o Brasil, esse era o Brasil antigo. Esse Brasil da proteção, da indústria local, de fechamento, do desequilíbrio fiscal, é o Brasil velho. É o Brasil que eu me criei, garoto. Da reserva de mercado. É o Brasil da reserva de informática, era o Brasil da proteção, que era a economia mais fechada do mundo ao lado da China, nos anos 70 e 80. Né? É o país do segundo PND, do governo escolhendo vencedores, escolhendo que setores vai apoiar. Cada um tem uma regra, cada um tem uma proteção específica. Felizmente, a diferença de hoje é que enquanto no fim dos anos 70 era uma ditadura, hoje é democracia. E a democracia resiste mais à contra-reforma, ao retrocesso que nós vivemos nos últimos anos. O Brasil, a partir de 90, e até porque o projeto deu errado no passado, né, a consequência desse dirigismo e intervenção do Estado nos anos 70 foi a hiperinflação, o desequilíbrio das contas públicas, a ineficiência da economia, o atraso do país econômico e social. Isso levou o país a ter que tomar uma mudança de rumo a partir dos 90. A abertura comercial, equilíbrio das contas públicas, saneamento das dívidas dos governos estaduais, estabilidade econômica. Finalmente, a minha geração viu um país de inflação baixa. E foi um alívio. Eu sou de uma geração que o telefone era um presente de casamento caríssimo, era dificílimo comprar telefone. Era estatal, né? A privatização fez um bem para todos nós. Ela tornou o telefone barato e acessível. Ela permitiu que todos nós tivéssemos o telefone. E telefone era privilégio de poucos. As pessoas alugavam o telefone quando conseguiam uma linha. A geração dos meus filhos, felizmente, não viveu isso. Porque eles viveram num país que privatizou o serviço de telefonia. Montamos agentes regulatórios, o que fortalece o aparelho do Estado. Uma agência forte, moderna, como a Anatel, que funcionou tão bem no começo. E fizemos várias reformas adicionais para melhorar a produtividade. Né? Reformas como, no caso do mercado de crédito, consignado. O que é o consignado? O Marcos ia ao banco, pegava um crédito pessoal para comprar a geladeira. Pagava imposto de 8% ao mês. Com o consignado, o risco do crédito caiu. Isso é como desperdiçar menos petróleo para fazer gasolina. E o Marcos que pagava 8%, agora paga 2%, 3%, pela mesma geladeira de juros. A alienação fiduciária, né, permitiu a expansão do mercado. O crédito ficou mais eficaz. Como essas, tiveram várias reformas entre o governo Fernando Henrique e o primeiro Lula que permitiram ganho de produtividade. Isso traduz os números. Por isso eu peço desculpas pela resposta longa. Mas quando a gente olha os números da economia brasileira, o que o Brasil do ano 2000 foi diferente? Beneficiado por todas essas reformas que começam antes, inclusive várias delas, a produtividade do Brasil, que crescia próximo de zero, passou a crescer 1,2%. Todo o crescimento a maior da década de 2000 do Brasil está associado a ganhos de produtividade. Os economistas discutem quanto foram as reformas de Fernando Henrique, do primeiro Lula, quanto que foi o peso do setor externo.
Alguns acham que teve mais peso o setor externo, outros acham que as reformas teve mais peso. Ninguém tem dúvida que os dois colaboram. O que houve a partir de 2008, 2009? E aí eu termino a resposta longa. Houve essa contra-reforma. Todas as proteções, fechamento, conteúdo nacional. E o resultado? A produtividade estava crescendo 1,2% em média, passou a crescer zero. E esse crescimento zero da produtividade contaminou o resto da economia. E, infelizmente, o último setor, e um setor que foi muito importante no Brasil nos anos 2000, que foi o setor de serviços, era o último setor que ainda apresentava um bom desempenho. A gente esquece, a gente concentra o debate muito na indústria, mas o grande motor do crescimento da economia brasileira nos anos 2000 foram os serviços e o agronegócio, e o grande motor na geração de empregos dessa nova classe média foi o setor de serviços, que teve a liderança desse processo. Quem teve mais ganho de produtividade na economia brasileira nos anos 2000 foram agronegócio, sistema financeiro, previdência, seguridade, imobiliário. Esse foi o setor informático. Esses são os setores mais produtivos. Isso é dado do IBGE. Infelizmente, com todo o retrocesso que ocorreu a partir de 2008, 2009, a produtividade setorial parou de crescer e isso afetou o crescimento. Para concluir, não necessariamente eu sou contra todo tipo de política de proteção. E esse é um ponto que é importante enfatizar. Tem alguns casos que as políticas de proteção são eficazes e funcionam. A Coreia tem vários casos, vários exemplos bem-sucedidos. A diferença é como você faz. Você vai... Na Coreia, você vai proteger um setor, você tem recursos claros no orçamento. A sociedade sabe quanto está gastando. Porque quem paga a conta do subsídio do BNDES sou eu ou você. Nós pagamos o subsídio do BNDES. Eu quero prestação de contas do qual foi o resultado daquele subsídio. Porque é o meu trabalho, é o seu trabalho, é o nosso trabalho que está pagando uma ajuda, uma transferência de recursos da sociedade para uma empresa particular. Por quê? A sociedade pode ganhar com isso? Fantástico. Me diga, quem está recebendo, qual é a meta, quando você espera e quando acaba. Porque proteção não pode ser para sempre. Se a proteção funciona, o setor se torna competitivo. Com um cuidado, que eu enfatizo, toda vez que eu protejo alguém, além de custar para a sociedade, eu desprotejo alguém. Se eu protejo a indústria de couro, eu desprotejo esse sapato. Se eu protejo a siderurgia, eu desprotejo o resto da indústria. Então, há um custo para a sociedade, há uma pior evolução da produtividade, há uma pior evolução da renda para todos nós. Dentro dessa linha, Marcos, nós temos uma proposta, a Confederação tem brigado já há quase mais de 10 anos com uma proposta de desoneração do trabalho, que é a desoneração da folha de pagamento. E a nossa proposta não é uma proposta que foi apresentada agora pelo governo, mas sim uma proposta genérica para toda a sociedade, né? Para todos os setores, indústria, comércio, agricultura e serviços principalmente. De criar uma substituição tributária. Em vez dos 20% do INSS sobre a folha de pagamento, nós queremos uma contribuição sobre alimentação financeira, uma alíquota por volta de 0,80%, 0,85%. Nós conseguimos arrecadar, pelos cálculos que a gente fez, um estudo feito inclusive pela Getúlio Vargas, arrecadaríamos a mesma coisa que hoje está sendo arrecadado sobre folha de pagamento. E não criaríamos nichos de proteção. Como é que você vê essa solução que o governo teve de criar proteção, e agora vai ser, o projeto foi definitivo, né, uma medida provisória definitiva, dando permanência para algumas isenções sobre folha de pagamento, né, para alguns setores apenas, em detrimento de outros setores? Eu acho que para a produtividade da economia, para o crescimento, é muito ruim, né? Cada distorção que você cria na economia, você afeta a produtividade, você distorce as decisões privadas, você piora as nossas perspectivas de longo prazo. Eu sou a favor da exoneração na folha, aliás, lá, uma vida passada, participei de uma proposta de exoneração na folha, mas horizontal. Quer dizer, desonerar, que é a nossa proposta. Desonerar o primeiro salário mínimo de todo trabalhador. Se ganha 10 salários mínimos, se ganha 20, se ganha 30, o seu primeiro salário mínimo, sobre ela incidirá uma contribuição menor. E não a escolha de vencedores, a distorção, que, mais uma vez, aumenta a complexidade. E a complexidade, ela piora o ambiente de negócio. Ela não apenas torna mais difícil a vida das empresas. O meu produto A paga tanto imposto, o meu produto B paga tanto. Isso aqui eu posso reduzir do imposto, aquilo eu não posso. Como ela gera não apenas uma complexidade, e muitos recursos da sociedade são alocados
a se mover no meio dessa teia complexa que é o sistema tributário brasileiro, que é dos mais complexos que eu conheço, se não o mais complexo, como ela gera muita insegurança sobre as regras do jogo. O Brasil é um país que se caracteriza por um contencioso tributário que é impensável em outros países. É muito difícil você chegar em algum outro lugar e explicar que metade do EBITDA, do resultado de um negócio, né, corresponde é equivalente ao valor do contencioso tributário. Né? Números absolutamente alarmantes de contencioso tributário brasileiro. Então, isso significa risco para o gestor do negócio. Como justificar para o investidor estrangeiro que há uma dúvida sobre se a empresa deve ou não deve alguns bilhões de reais, como ocorre, infelizmente, com frequência cada vez maior? Né? E não é por má fé, é porque, de fato, a legislação é complexa, ela é confusa, ela é ambígua. Eu acho que uma agenda importante hoje no Brasil é uma agenda de justiça econômica e simplificação. Regras simples para os impostos, transparentes. Todo mundo que é parecido tem que pagar o mesmo imposto. Não é possível que se eu me movo como, se eu sou uma pessoa, o microempreendedor é um imposto, se eu sou uma pessoa física é outro imposto, se eu sou uma PJ é outro imposto, e essa imensa complexidade que piora a vida de todos nós. Você contra, então, por exemplo, essa discriminação que foi feita nessa lei? Eu acho que é isso. Só privilegiou 50 setores e os outros setores? Como é que você vê, por que eu não fui privilegiado numa desoneração enquanto outros foram? Você não acha isso que juridicamente é inconstitucional? Bom, eu não sou advogado, aí acho que é bom consultar o advogado. Eu acho que essa é a natureza do Brasil, isso que eu falo da minha entrada. Né? Quer dizer, toda vez que você privilegiar alguém, você vai piorar a vida de outro. O privilégio nunca vem de graça. Alguém está sempre pagando a conta, como alguém está sempre pagando a conta da minha entrada. É muito mais saudável para o país ter regras uniformes, transparentes e claras. Quando quiser ter algum tipo de tratamento preferencial, e eventualmente faz sentido uma política de proteção setorial, quer desenvolver, por exemplo, vou dar um exemplo de muito sucesso, o agronegócio. A importância que a política pública teve no agronegócio, né, com a Embrapa, com a Exalc, adaptando os grãos que vinham de clima temperado para o cerrado brasileiro, com esse sucesso fantástico. Boa política pública. Põe o dinheiro no orçamento, diz quanto quer obter quanto espera de resultado, cria compromissos de contrapartida verificáveis e depois de um certo tempo, conforme combinado, acaba com a política. Os economistas dizem, é muito fácil você introduzir proteção, é muito difícil retirar. Porque na hora que você põe uma proteção para o setor, você cria um grupo de interesse. Alguém depende daquela proteção. Na hora que vai retirar, o grupo beneficiado se opõe. E a sociedade que paga a conta, essa conta difusa, espalhada, não percebe a conta que paga. Você disse que não é jurista, então não sabe se é inconstitucional. Então eu te pergunto uma pergunta econômica, já que você foi do governo. O governo tem dinheiro suficiente para bancar esses quase 30 bilhões de que vão ser desonerado os setores? Luigi, essa é a pergunta que, infelizmente, com a perda de transparência nos últimos anos, não sabemos o tamanho da conta. Não apenas essas concessões de benefícios e privilégios, de forma descentralizada e a miúde e a roldão têm sido concedidos, como o total dos recursos públicos que no fim são os nossos dias de trabalho comprometidos em pagar essa conta, nós não sabemos. Né? O último exemplo é o PSI. Né? É um programa de subsídios concedidos pelo Tesouro para que o BNDES possa oferecer taxas menores ainda de juros para algumas empresas e setores. O BNDES reconhece o dinheiro hoje, concede crédito hoje, o Tesouro diz que vai pagar daqui a 2 anos se tiver dinheiro em caixa. Eu não entendo muito como é que funciona esse processo. Um gasta hoje, o outro diz que paga daqui a 2 anos, né? O que ele gastou hoje, né? Se tiver dinheiro em caixa. E qual é o valor ali? Não sei. Qual é o total envolvido de recursos? Não sabemos. Essas renegociações de dívidas estaduais com aval do Tesouro e juros a menores, o período de carência. Quer dizer, o Estado tinha uma dívida, renegociou com a aval da União e teve 2, 3 anos sem ter que pagar a dívida para retomar a pagar em 2, 3 anos. Nesse período, os gastos correntes aumentaram. E daqui a 2, 3 anos, quando voltar a ter que pagar a dívida, como é que vai ser? Vai ter dinheiro? Alguns estados venderam recebíveis, por exemplo, de petróleo. Né? Quer dizer, gastou hoje a renda de amanhã. Né?
Bons economistas que fazem contas sobre analisam as contas fiscais dizem que o nosso primário hoje está próximo de zero, né? Bem próximo de zero. Para equilibrar a dívida líquida sobre o PIB, precisaria de um primário de 3,5%. Quer dizer, então, você acha que o governo está jogando essa responsabilidade para mais tarde? Estão certamente jogando. Estão adiando os problemas. Temos aí um período que não sabemos o quanto será difícil para frente. E o resultado disso é esse paradoxo na nossa economia. Nós estamos hoje em uma economia que cresce pouco. Esse ano está aí na faixa de 1%. Né? Vai ser o quarto ano aí que vamos ter crescimento medíocre. Né? E com inflação elevada. Quer dizer, é uma inflação que está aí passando do teto da meta. Agora, o governo tem a sua responsabilidade, evidentemente, mas o setor privado, que vai lá sempre fazer pedidos para o governo, e o governo, nesses últimos tempos, tem atendido alguns setores privados, como você estava comentando no começo da entrevista, que também estão lá fazendo essas demandas, e essas demandas foram atendidas. Então, tem setores que não podem se queixar de que não foram atendidos. Você acha que eles agiram corretamente, se defendendo só os seus interesses particulares daquele setor em detrimento de uma economia mais abrangente, uma solução para o Brasil? Olha, Luigi, eu acho... primeiro, você pegou um ponto importante. Quer dizer, essa agenda não foi uma agenda só do governo. Né? Essa foi uma agenda que muitas lideranças empresariais defenderam enfaticamente nos anos. Fecha a economia, protege os setores, crédito subsidiado, reduz o esforço fiscal, tenta reduzir os juros o máximo que der na marra, reduz preços de alguns insumos como tarifa ao setor elétrico. E o governo seguiu essa agenda. O governo seguiu exatamente essa agenda. E ele atendeu e deu desoneração. Infelizmente, a agenda deu errado. Eu já vi na imprensa algumas vezes críticas que o governo é insensível ao setor privado. Eu acho essa crítica injusta. Talvez o erro do governo ter sido sensível em demasia aos grupos de interesse. Né? Essa agenda míope, a agenda A miopia que você está falando é do governo ou dos empresários? Dos dois. Quer dizer, eu acho que há uma ideologia por parte do governo de que o retorno ao nacional desenvolvimentismo, o retorno a algo mais próximo do segundo PND, seria saudável para o país. Se você der estímulo para demanda, consumo, investimento e protege a indústria local, o Brasil ia crescer. Má notícia, o resultado foi a piora da produtividade e a piora do crescimento. E uma conta fiscal grande que você paga nos próximos anos. Aliás, o CAGED, só para dizer, o CAGED hoje demonstra isso. O setor que menos teve emprego em julho foi o setor industrial, que teve maiores benefícios. Esse processo já vem, quer dizer, felizmente, durante boa parte de 2000, no começo desta década, nós tínhamos o setor de serviços ainda dinâmico, empregando muita gente. Infelizmente, a piora da economia, que começou muito na indústria, da infraestrutura, ela foi contaminando progressivamente os demais setores. E hoje está chegando também ao setor de serviços. E como o setor de serviços é o maior empregador do país, o emprego está começando a sentir. Defasado em relação à indústria, mas está começando a sentir, e que piora as perspectivas para os próximos anos. O único setor que ainda empregou positivamente foi o serviço nesse mês de junho. Foi. Agora, infelizmente, cada vez menos. Né? Foi um número bastante ruim do CAGED que saiu, mas porque é muito difícil fazer previsões com base em dados de alta frequência. Mas 60% menos do que o ano passado. Agora, a tendência realmente é uma tendência muito negativa. De uma economia estagnada, com dificuldades para crescer, e tudo isso, essa baixa produtividade gera a situação, o Brasil é um país caro. Tudo é caro, tudo é difícil, porque as diversas meias entradas, a complexidade, o sistema, é caro importar, é caro construir um prédio, é caro fazer uma estrada, é caro construir uma fábrica, é caro trabalhar e produzir no Brasil. E gastar também. Né? E isso acaba tornando o Brasil mais pobre do que ele poderia ser. Isso retira parte do nosso potencial. O Brasil é um país com tantas oportunidades, né? E um dado adicional, a dificuldade que nós temos também de ter mecanismos que permitam a boa resolução do conflito. Com todos, o debate transparente, aberto, né, em que todos participam e você negocia da matriz do setor elétrico à logística. Essa nossa dificuldade se traduz nesse elevado custo da infraestrutura, que aí prejudica também a todos os setores da economia. Ô Marcos, nós temos mais 3 minutos no nosso programa.
E eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, uma visão sobre como que nós vamos solucionar esse problema o ano que vem. Porque esse ano é um ano de eleição, vai ser muito difícil fazer alguma coisa. Como que nós podemos solucionar o ano que vem? Por exemplo, tem alguns economistas sugerindo um novo modelo de CPMF, novos impostos para resolver o problema que nós estamos vendo hoje. Então, eu gostaria que você falasse um pouco das soluções para o ano que vem, como é que nós podemos esperar 2015, e mais algum ponto que você queira colocar para esse final do nosso programa. Bom, eu acho que eu tenho defendido uma agenda com 3 pilares. O primeiro, como eu já mencionei, é justiça econômica e simplificação. Para toda a parte da legislação que afeta o ambiente de negócios, regras uniformes, horizontais, comum a todos e simples. No caso do ICMS, fazer crédito financeiro, se a firma deduz todos os custos, e não o crédito produtivo, que gera uma complexidade imensa. Mas isso vale para todos os impostos. É uma agenda de simplificar a estrutura tributária, com regras simples e alíquotas uniformes para todos os setores parecidos, daí para todas as empresas parecidas. Uma segunda é uma agenda de fortalecimento do Estado. Nos últimos anos, nós enfraquecemos o Estado em favor da discricionalidade do governo. Então, as agências regulatórias, por exemplo, que são comuns nos países desenvolvidos, não é uma invenção brasileira, isso dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, países europeus, agências regulatórias fortalecidas, tecnicamente competentes, né, e que possam garantir o investimento em infraestrutura. A política pública pertence ao governo eleito. O governo eleito define o modelo de política monetária com meta de inflação. O governo eleito tem que definir a política do setor elétrico, a política de logística. Mas a execução de investimentos em infraestrutura, que são de longuíssimo prazo, que perpassam vários governos, deveriam estar subordinadas a agências com mandato que possam elaborar processos, projetos executivos competentes que permitam que o Brasil deslanche a sua infraestrutura. Nós certamente nos defasamos muito na nossa infraestrutura. Isso, de novo, afeta o setor produtivo como um todo. Por fim, uma agenda de qualidade da política pública. Nós temos que medir e avaliar a política pública. Meta de desempenho, metas para a educação. Isso vale para os governos e vale para a escola. Avaliação independente. Nós temos que avaliar o crédito subsidiado do BNDES, quem recebeu, qual foi o benefício gerado, qual é o custo de oportunidade. Se ao invés de ter financiado aquele setor, tivesse financiado outro, quanto que a sociedade teria tido? E se ao invés de financiar o crédito subsidiado, tivesse dado para a educação, qual seria o resultado? É preciso avaliação independente de resultado. Nós precisamos cobrar do setor público a qualidade do serviço que nós somos cobrados das nossas atividades privadas, né? Então, eu acho que para mim, esse é o exemplo. Eu prefiro um Brasil do Bolsa Família a um Brasil de um Bolsa Empresário que não transita com clareza pelo orçamento. Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. Luigi, muito obrigado a você, telespectador, e nós estaremos na próxima semana, neste mesmo horário, com o programa Combate. Boa noite e obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.